Será que você realmente precisa de um mestrado para ter sucesso na área de dados no Brasil? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo de vocês aqui no canal e hoje eu gostaria de quebrar alguns mitos, falar um pouco sobre esse assunto, o que a gente tem visto no mercado. Então fica ligado nesse vídeo. Se você chegou agora, meu nome é Danilo. Se o vídeo for útil para você, deixa o like e se inscreva no canal. Se não for útil, não precisa deixar o like. A primeira coisa que a gente tem que colocar na equação é que sim, tem um custo para você fazer um mestrado. Não só o custo financeiro, que vai ser aí de no mínimo uns 50 mil reais para o curso inteiro. Se a gente olhar para os Estados Unidos, a realidade é diferente, vai ficar aí por volta de 50, 60 a 100 mil dólares para você fazer um bom mestrado lá nos Estados Unidos. Um mestrado aí não de ponta, mas é um mestrado mais reconhecido. E ao mesmo tempo você também tem um custo de tempo que você tem que dedicar. Principalmente se você estiver trabalhando já em alguma empresa, ganhando experiência no mercado. Então esse tempo que você vai ter que dedicar pro mestrado, ele vai sim impactar o seu dia a dia naquela empresa. Voltando para esse ponto do custo financeiro que você vai ter que dedicar para fazer esse mestrado, existem várias pesquisas aí sendo feitas no Brasil, mas uma delas é do IDEC, que é respeitado, então é da Defesa do Consumidor, e ela estima que mais ou menos 58% dos estudantes que fazem um tipo de formação mais longa estão endividados. Isso não me assusta porque, como eu já comentei algumas vezes, o Brasil tende a seguir uma tendência dos Estados Unidos, tanto cultural quanto na forma mesmo de trabalhar, como é que as empresas cobram por experiências diferentes, e lá nos Estados Unidos já meio que virou regra. Um estudante não só de mestrado, mas a pessoa que está entrando na graduação já meio que entra endividada, mas endividada em 100 mil dólares, ou seja, vai demorar talvez mais de década para pagar, se conseguir pagar. Ou seja, o sistema de educação, não só no Brasil, mais uma vez, mas o Brasil acaba copiando essa tendência. Ele tem criado algumas bolhas aí de estudantes que estão endividados e demoram bastante tempo para pagarem suas dívidas. Não só na área de dados, mas acontece também na área de dados. E é por isso que eu insisto bastante aqui no canal, para você já buscar uma experiência o mais cedo possível. Talvez você nem precise de formação ou de mestrado, e é o que a gente vai trazer aqui nesse vídeo. Então olha essa porcentagem, mais da metade dos estudantes que entram em formações mais longas, eles se endividam por conta dessa formação. E agora eu gostaria de te mostrar esse gráfico que mostra a realidade dos Estados Unidos e olha o que está acontecendo, qual que é a tendência entre profissionais que têm bacharelado versus os que têm o mestrado, ou seja, o bacharelado mais o mestrado. Eu estou destacando aqui a parte que está diferenciando os dois e perceba que aqui nesse primeiro gráfico que está mostrando as barras azuis, a gente tem o ganho desses profissionais, em média. E no verde a gente tem a taxa de desemprego desses profissionais. Então perceba como é que a diferença, o salto de bacharelado para master, ela é muito menor do que as outras áreas. Então olha só, a parte de ganhos do bacharelado para master, a gente tem esse salto aí de 1.493 para 1.737. Já na parte da taxa de desemprego, a gente tem uma queda de 2,2% para 2%. Perceba como é que a diferença ela é muito pequena se a gente compara esses dois níveis. E quando a gente fala de mestrado pode demorar aí 2, 3 anos brincando e esse custo que eu comentei com você. Então, perceba que essa tendência ela tem sido reduzida, essa diferença entre as duas coisas. E o que tem contado mais para as empresas? A gente vai entrar nisso aqui no vídeo também. Olha só, tem essa pesquisa da Robert Half, de 2023, então é bem recente, que mostra que 79% dos gestores, na hora de contratar, desses recrutadores, eles valorizam muito mais habilidades, experiências e conquistas passadas do que essas credenciais mais formais que a gente utiliza na educação. Então, olha como é que essa tendência tem mudado. Eu sei que demora um pouco para a gente sentir isso no dia a dia, principalmente porque a gente tem gestores que são mais das antigas, mas a tendência já tem mostrado, se você já aplicou para alguma empresa dessas mais novas, ou startup e tudo mais, você já deve ter percebido que essa tendência ela mudou. Principalmente se você é um millennial. Então eu sou um millennial também, eu sou de 91, eu senti essa diferença. Na época que eu me formei, a faculdade era uma das coisas mais importantes para um profissional. Isso aí era prometido pelos nossos pais, pelo pessoal que veio da geração anterior, e foi aí que a gente sentiu o impacto, que foi quando a formação deixou de ser a coisa mais importante, e aí esses profissionais sentiram. É claro que aqui eu estou excluindo formações mais específicas. Por exemplo, um médico ele precisa da formação dele. E aí, voltando para o ponto do mestrado, quando a gente fala de mestrado aqui na área de dados, a gente está falando muito mais nesse sentido de conseguir uma bagagem maior na hora de você aplicar para uma vaga ou na hora de negociar um salário mais alto. Eu não estou falando aqui simplesmente do aprendizado que você pode adquirir, porque aí é uma outra história. Talvez você
você gosta aí da área acadêmica, você quer continuar estudando, você quer continuar aprendendo no nível mais acadêmico, se aprofundando mais nesse determinado assunto, mas até nesse caso eu recomendo você fazer mais para frente. Mas quando a gente isola essa parte de aplicar para as empresas, perceba como é que essa alta porcentagem, 79% dos gestores, dos recrutadores, eles valorizam muito mais essa experiência passada. E aí, isso só reforça esse ponto que eu sempre trago aqui no canal, de você buscar experiência o mais cedo possível, diferentes experiências, diferentes desafios, se expor, aprender com os erros, colocar no seu currículo, de alguma forma que o recrutador perceba que você já trabalhou na área, você já passou por desafios diferentes. E um exemplo dessa mudança, quando a gente para pensar na área de ciência de dados, o nome cientista de dados tem boatos que ele foi criado lá dentro da Google. Então a Google precisava contratar um profissional na época. E aí o que aconteceu? Tinha um profissional que tinha ali um background mais acadêmico. A Google encontrou esse cara, só que ele era muito mais caro, então ia contratar como analista de dados, que era a vaga que existia na época. E para adaptar aquele cargo que a Google tinha aberto àquele profissional específico, a Google resolveu criar então o cargo de cientista de dados. E o cientista, o nome cientista, tem tudo a ver com essa parte mais acadêmica. Então a Google resolveu criar, e olha, perceba como é que a Google então começou a contratar pessoas que tinham mestrado, tinham essa parte mais acadêmica, justamente para focarem nesses projetos de realmente revolucionarem o mercado, de mudarem como é que estava, serem muito menos reativos e mais proativos em projetos mais longo prazo. Só que o que tende a acontecer, o que a gente tem visto aí, não só na Google, mas também na Microsoft e outras empresas grandes que estavam contratando profissionais que tinham esse background de mestrado, hoje elas já não estão pedindo. Se você olhar algumas vagas aí que estão disponibilizadas por essas empresas, elas já não pedem o master para essa área de dados. Elas já perceberam que o background do profissional que tem mais experiência, talvez em outras indústrias ou na mesma indústria, mas que está mais calejada ali, passando por desafios reais do mercado, esses profissionais estão agregando mais valor para essas empresas. Então, em muitos cargos, essas empresas, até as que criaram o termo cientista de dados, elas já não estão contratando esses profissionais baseados aí no histórico acadêmico. O que une ainda mais essa diferença de taxa de desemprego entre esses dois níveis de profissionais. Se você comparar aí com os outros tipos de profissionais, essa é a que tem menor diferença, é 0,2%. Então, essa tendência vai ser ainda mais próxima se a gente considerar essas mudanças aí dessas empresas que são mais recentes. E uma outra pesquisa dos Estados Unidos também aponta que 52% dos graduados nos Estados Unidos que estão trabalhando estão em vagas que não exigem diploma universitário. Ou seja, teve aí uma explosão de diplomas, esses profissionais têm o diploma, até mesmo antes do mestrado, conseguiram seus trabalhos e mais da metade desses profissionais hoje trabalham em cargos que não precisam desse diploma. Como que você, então, que talvez tenha uma graduação, mas não é na parte de exatas, talvez nunca tenha trabalhado com dados, talvez tenha visto esse caído aqui de paraquedas e viu esse vídeo aqui, quer entrar na área de dados, como que você, então, pode entrar na área de dados sem ter que pagar tanto, sem ter que ter esse custo também de tempo, de dedicação? Existem diferentes formas. Eu não estou fazendo merchan aqui, mas existem formas diferentes. Tem uma das formas que eu sempre comento aqui no canal, porque foi uma das formas que eu mais aprendi e vejo muito profissional aprendendo, por ser de simples, fácil acesso, e também não ser tão cara assim, você poder controlar as coisas também, o seu tempo, o seu ritmo e tudo mais. Que é a formação da Google oficial lá que está no Coursera. Esse é um dos exemplos, vou deixar aí na descrição, você pode dar uma olhada. Inclusive, se eu não me engano, é 1 ou 2 semanas de graça que você pode fazer, ver toda a grade ali do curso, assistir os vídeos. Se não gostar, cancela e você não paga nada. E aí depois disso, eu não me lembro do valor, eu não sou patrocinado por eles, mas você paga por mês, então sai muito mais em conta que você fazer um mestrado. E além disso, existem outras formações também, já para você comparar duas aí, que eu já fiz um vídeo comparando elas. Eu vou deixar também a da IBM, que é uma empresa muito forte também no mercado. Eu particularmente, até nesse vídeo, dando um spoiler aí, vou deixar o vídeo também na descrição, eu prefiro a da Google pela quantidade de assuntos diferentes que ela aborda, pelo tipo de ferramenta que ela utiliza ali, que são ferramentas que estão mais em tendência, principalmente com uma mudança mais recente aí, onde eles substituíram a linguagem R por Python, e cada vez mais o Python tem sido mais relevante para os profissionais. Há 3, 4, 5 anos atrás, os dois estavam meio que pau a pau, não em número de usuários, mas assim, os dois tinham igual importância na hora de aplicar para uma vaga. Mas o Python tem ficado cada vez mais forte aí, pela facilidade de uso e vários outros motivos, então a adesão de Python pelos profissionais tem mudado bastante essa tendência, e eu não te recomendo aprender R
hoje em dia. E se você for uma dessas pessoas que não gosta de formação, de curso e tal, não quiser se inscrever nisso, quiser pagar ainda menos, aí sim é um merchan. Caso você não saiba, esse livro foi escrito por mim recentemente. Então, eu sei que brasileiro não gosta de ler em forma geral, eu fui um pouco contra a tendência das coisas, mas eu tive que fazer esse livro até mesmo para ajudar os inscritos aqui a terem um caminho mais fácil de entrada nesse mercado que é tão complexo. Tem muito assunto na área de dados, mas aqui a gente consegue resumir e simplificar os diferentes assuntos técnicos, não técnicos, e tem uma parte aqui dedicada a essa entrada na área, tanto na parte de entrevistas, que tipo de pergunta que os recrutadores fazem, que tipo de assunto que você tem que dominar, termos que recrutadores técnicos vão te perguntar. Então aqui esse livro está bem completo para uma pessoa que quer entrar na área, quer migrar para a área de dados, já conhecendo um pouco da área ou chegando aí de paraquedas, não tendo experiência nenhuma. Recentemente eu recebi um feedback aí de um inscrito que era veterinário e a partir desse livro aqui conseguiu entrar na área de dados, aprendeu sobre os termos principais, aprendeu sobre as ferramentas principais, e isso deu uma abertura enorme ali para essa pessoa saber se comunicar com o recrutador. Isso impressionou os recrutadores ali nas primeiras entrevistas, foi bem rápido mesmo, não sei quantas entrevistas esse profissional fez. Eu posso até trazer aqui no canal, fazer uma entrevista depois com alguns desses profissionais que têm tido sucesso. E aí essa pessoa entrou numa empresa que ela realmente tinha escolhido ali e está trabalhando agora na área de dados, e veio da veterinária. Então assim, esse tipo de conteúdo pode te ajudar também, então dê uma chance para a leitura, deixa de preguiça. Eu sei que brasileiro não gosta de ler, mas espero que não seja o seu caso. Bom, qual que é a sua opinião sobre mestrado? Eu sei que aqui nesse vídeo eu acabei trazendo muito mais essas tendências do que as empresas precisam, falei um pouco do custo. Em geral, eu nunca, até mesmo antes de ver essas tendências, eu já não gostava tanto do mestrado, porque eu pensei várias vezes sobre o assunto, eu já estava na área, eu já trabalhava em empresas com nome forte, e eu quase decidi 2 vezes, inclusive, em diferentes empresas, meio que dar uma pausa ali no que eu estava fazendo naquelas empresas. Eu não ia sair do emprego, mas eu ia dedicar mais tempo para voltar para esse mundo mais acadêmico. Até mesmo por uma pressão que foi criada lá atrás. É uma coisa que tem mudado, por isso que eu estou falando muito mais aqui, talvez com millennials, da gente ter que continuar estudando e tudo mais. Mas esse continuar estudando não necessariamente vai ser numa escola cara, vai ser numa faculdade, vai ser fazendo um mestrado de longo prazo. Tem muito profissional muito bom aí hoje em dia, principalmente na parte de tecnologia, na parte de dados. Os melhores que eu conheço, inclusive, não têm formação super longa. E na parte de programação também. E muitos dos que eu conheço também não têm formação longa em engenharia de software ou qualquer coisa do tipo. E esses profissionais são excelentes, porque eles aprenderam por conta própria. E em muitos casos, bem jovens, eles foram para empresas que estavam com desafios reais. E eles aprenderam a lidar com várias coisas ali. Eu já tinha essa tendência de não gostar tanto desse assunto, de não incentivar os inscritos aqui a fazerem isso. Eu sei que a gente tem inscritos aqui que tem perfis diferentes. Às vezes a pessoa precisa aí de um mestrado mais longo para meio que se posicionar, a ter um passo a passo mais organizado. Mas até nesses casos eu te desafio a pensar sobre o assunto. Por isso que esse tipo de livro pode te ajudar, até mesmo para te trazer clareza do que existe, do que você tem que aprender. E aí você vai entender se você precisa realmente de uma formação mais longa ou você está perdendo tempo, aprendendo coisas que a empresa não precisa, e aí você poderia estar usando esse tempo aprendendo ou online, ou em tutoriais aí pela internet, lendo livros, fazendo formações mais curtas, como essa da Google ou da IBM que eu citei, ou realmente trabalhando no mercado, aprendendo nas empresas, aprendendo com profissionais mais seniors que você, pedindo ajuda. E é isso aí. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Deixe aí nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal. Meu nome é Danilo, um abraço e até o próximo vídeo.